Boa noite, queridos, mais uma vez. É um privilégio para o meu coração poder estar com cada um de vocês aqui neste lugar. Eu digo a mesma coisa, quando eu fui apresentado a esse pastor celeste de vocês aqui, meu coração, sabe quando, de graça, aquele negócio que acontece de graça, ou de graça, a graça de Deus nos alcançou, nos abraçou, eu olhei para esse rapaz e falei, rapaz, realmente ele é bonito, né? Ele tem um patamar, né, diferente de construção, assim, né? Realmente ele é, né, um menino bem provido. E aí isso facilita, né, irmãos? Facilita. Quando a pessoa é bem provida assim, dá uma facilitada também. É só porque é a primeira vez. No mais, eu vou falar de outras coisas. Mas então, mas cara, foi muito agradável poder ouvir o seu testemunho. Quando a gente sentou aqui e ouviu o testemunho de como Deus trouxe você para cá, os desafios que o Senhor colocou e a forma como o Senhor foi construindo, eu falei, Senhor, realmente é só porque o Senhor tem desejo mesmo. Então, eu quero estar perto como o Senhor entender, que eu possa estar perto daquele que tem pago um preço. Então, cara, é um privilégio, você é um homem de Deus e eu quero cada vez mais que você encontre em nós um coração disposto a andar junto, a chorar, a sorrir, mas a celebrar e pagar o preço. Para sorrir tem muita gente, às vezes, mas para chorar é bem menos. Então, que o Senhor nos dê essa oportunidade de cada vez mais a gente estar junto. Conte mesmo com a minha casa, nós estamos aqui neste lugar por causa disso. Você é uma bênção, essa igreja é uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que em pouco tempo que vocês estão aqui, muita coisa Deus já tem marcado a vida de vocês, muita coisa Orlando já tem sido marcada pela vida de vocês, e eu tenho certeza que quanto mais vocês se humilharem na presença do Senhor, mais o Senhor vai encher este lugar. Porque quanto mais vocês se entregarem à presença do Senhor, mais a vontade dele será soberana sobre a vida de vocês aqui. Então, que isso seja real, que isso seja nítido aqui. Essa igreja é uma igreja que vive aos pés do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Também estou muito feliz de poder estar aqui com pessoas preciosas do meu coração, muitos aqui, mas tem um casal que está abençoando o meu coração aqui. O Neto e Milena são dois que eu amo, eu, a Paula e o Theo, amamos muito. Fiquem em pé, cara, no seu lugar, fiquem em pé vocês dois aí. Queridos, esse é um casal celestial que eu pude acompanhar. Pode aplaudir o Senhor pela vida deles. E é um privilégio poder estar perto de vocês e de poder ver o que Deus tem feito na vida de vocês, através de vocês. Eu amo vocês, nós amamos vocês intensamente. E é um privilégio mesmo poder ver o Senhor enchendo o coração de vocês, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe. Queridos, eu estou aqui, obviamente, muito bem acompanhado pela minha esposa Celeste, o fenômeno de Deus na minha vida. Amor, levanta a mãozinha, só faz assim, olha aí essa morena, glória a Deus, né, com muita vergonha, mas ela é do papai, 1,78 m, de muita, ei, glória a Deus, aleluia, né? E meu filho também está por aí. O Theo deve estar aí, a cabeleira celeste voando aí, é ele mesmo que está aí. Bom, queridos, só uma breve conexão aqui, obviamente não me conhecem, meu nome é Igor Juncker, eu venho de uma família de missionários urbanos, eu posso dizer assim, então desde pequeno, vivendo o Evangelho, sendo transformado pelo Evangelho, comecei a me envolver com essa questão da música, mas sempre com o coração muito voltado à palavra do Senhor, e aí então chegou um momento que eu tentei fazer uma outra coisa, mas não foi possível, então eu fiz publicidade e propaganda, minha primeira formação, e aquilo lá queimando meu coração, mas queimava o meu coração conhecer a palavra de Deus. E aí, então eu estava no lugar onde o pastor diz, cara, vai para o seminário, porque a sua vida vai servir de modelo para que pessoas possam viver o Evangelho de verdade, para que você possa pastorear vidas cada vez mais. Então, eu fui para o seminário, me tornei então um pastor batista, e eu venho de uma raiz metodista, e eu me tornei um pastor batista com a irmã da Assembleia, a avó da Universal. Então, irmãos, fiquem na bênção, eu tenho toda a comunhão celeste com todos aqueles meios que você pode entender, do mais tradicional ao mais pentecostal, ao neopentecostal, como dizem. Então, eu já passei por tudo, irmãos. Eu fui até batizado 2 vezes, cara. Você acredita? Fui batizado 2 vezes, porque assim, a gente não crê em rebatismo, né? Obviamente, não existe esse negócio. Mas assim, na metodista, né, jogaram por aspersão, e aí eu estava na batista, e os caras falaram, não, cara, aqui é batista, aqui tem que nadar. Eu falei, não tem problema. Então, irmãos, eu ainda tenho os 2 batismos, então assim, irmãos, e no jornal também, o terceiro, tá? Oh, glória a Deus! Irmãos, isso quer dizer alguma coisa? Não, nada. Um batismo só, que o Espírito Santo é sobre a minha vida, mas então, como pastor, eu caminhei, desenvolvi, viemos para cá com esse anseio, então, de continuar cooperando com aqueles que Deus tem levantado para declarar e estender a bandeira do Evangelho que tem sido esquecida, que tem sido negociada. E esse, então, é o anseio do nosso coração aqui neste lugar, e temos desenvolvido a nossa caminhada assim. Bom, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13 e 14, deixe ela aberta aí, nós não vamos ler agora, mas para a gente poder entender a importância daquilo que nós vamos ler, eu vou ler de versículo a versículo. Eu quero pedir mais uma vez perdão para a irmã, se tem alguém traduzindo, eu falo bem devagar, então, irmã, espírito do The Flash Celeste full sobre a sua vida aí, em nome de Jesus, irmão. Me perdoe, irmãos, eu já tentei, eu não consigo falar mais devagar, mas vamos lá. Queridos, é interessante a gente pensar no contexto dessa carta. Essa igreja, ela era formada de um misto, era formada por judeus e formada por gregos. Então, era uma igreja marcada por uma tensão cultural, uma diversidade cultural. Por quê, queridos? Porque os judeus judaizantes, eles entendiam que para viver como cristão era necessário crer em Cristo Jesus, mas ser circuncidado. Crer em Cristo Jesus, mas praticar alguns ritos. Crer em Cristo Jesus e guardar algumas datas, fazer algumas festividades importantes. Esses judeus. Mas também existiam os gregos, e eles entendiam que para ser um cristão genuíno, era necessário crer em Jesus, obviamente, mas também conhecer os cristais, conhecer os astros, conhecimento do homem, para que ele então pudesse ser levado à sua potência máxima e pudesse então viver da melhor forma, ou da forma como o Criador então desejava que esse povo vivesse. Então o que nós temos aqui? Nós temos duas culturas presentes em um só lugar. Duas culturas que influenciavam a forma como eles enxergavam o Evangelho. E isso é uma coisa que me chama muita atenção e é algo que fala muito a respeito do que nós vivemos hoje também. Porque eles não estavam olhando para o Evangelho e a vida em Cristo Jesus a partir do próprio Cristo, mas eles olhavam a partir da sua cosmovisão pessoal, da sua própria cultura. Então, para os judeus ser íntimo de Deus, era necessário crer em Jesus e guardar o sábado. Era necessário crer em Jesus e fazer a circuncisão, era necessário crer em Cristo Jesus e quem sabe um lenço ungido, crer em Jesus, quem sabe estar debaixo de uma cobertura espiritual, crer em Jesus estar com um copo de água na hora de orar e uma flor e ok. Para os gregos, ser íntimo de Deus, era necessário ter o conhecimento, como falei, de cristais, de astros do homem, mas também ter um conhecimento do autodesenvolvimento das suas potencialidades, de uma liderança holística, de uma compreensão de como lidar com a vida 360, e vai coisas que não é incomum hoje em dia, quando a gente vê as redes sociais. E diante disso, qual era o retrato dessa igreja? Obviamente, inimizade, obviamente, idolatria. Por quê, queridos? Porque eles viviam uma vida a partir daquilo que eles entendiam que devia ser entregue a Deus. Porque eles viviam uma vida a partir daquilo que fazia sentido para eles. Eles caminhavam a partir daquilo que para eles tinha sentido. Então eles viviam um cristianismo a gosto do cliente. A referência para ser cristão era aquilo que era conivente a eles. A referência para andar como igreja era aquilo que fazia sentido para eles. Então, eles estavam tão focados em si mesmos que as ações deles, as programações, os projetos, os ministérios, todos eram feitos a partir de onde? A partir deles mesmos. Por quê? Porque para eles bastava estar de acordo com o que lhe cai bem. O que isso significa, queridos? Significa que faltava genuinamente uma cosmovisão cristã, faltava uma referência correta, faltava uma referência perfeita. E daí, queridos, para esse povo, o apóstolo Paulo escreve e começa a dizer aquilo que está no versículo 13 e 14, leia comigo. Pois ele, presta atenção, igreja em Colossos, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Presta atenção, para por aí. Só aqui a gente já consegue entender a chamada de atenção de Paulo. Ei, escutem aqui, cristãos em Colossos. Nós somos o objeto de resgate de Deus.
Significa o quê, queridos? Que sem Cristo nós estávamos perdidos, nós estávamos totalmente envolvidos em morte, nós estávamos envolvidos em treva. Por quê? Porque nós viramos as costas para Deus, achando que a gente sabia como viver segundo a nossa própria força. E aí o que acontece? Entramos no lamaçal, em morte, e aí Jesus Cristo, por amar, em um amor soberano, sublime, Ele então veio até nós, que rejeitávamos a Ele, e nos resgatou do domínio das trevas para um outro domínio, um outro ambiente. Esse transportar, queridos, tem um sentido de mudança de ponto de vida, tem um sentido de mudança de perspectiva. Isso que Jesus fez, e só Jesus pode fazer, foi uma mudança de referência. Significa o quê, queridos? Ele mudou os nossos valores, Ele mudou os nossos princípios, e Ele se tornou a nossa referência. Cristo Jesus é a única referência de se viver como cristãos. Queridos, o que eu estou querendo dizer também é que alguém que foi verdadeiramente resgatado por Jesus não é alguém que simplesmente começou a participar de uma igreja. Não é alguém que simplesmente começou a participar de um pequeno grupo. Não é alguém que participou de uma igreja local. Não é alguém que começou a cuidar de pessoas, que foi batizado 3 vezes, quem sabe. Não é alguém que mudou completamente. Queridos, não é alguém que começou a fazer algumas práticas e algumas atividades. Alguém que verdadeiramente foi resgatado é alguém que mudou completamente o seu referencial. Mudou a sua forma de viver. Jesus Cristo é a referência do cristão e ponto final. Uma igreja não é pastor, não é ministro. Jesus Cristo é a única referência. E eu não sei se você já se perguntou, mas aqui, obviamente, Paulo, com muita inteligência, já começou a responder uma pergunta que poderia surgir. Ok, então por que Cristo é, literalmente ou intensamente, a única referência? Qual a explicação de Jesus ser o ponto de partida? Leia comigo o versículo 15. Paulo então começa a explicar por que Jesus é a única referência para o ser cristão. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Queridos, prestem atenção. Essa palavra aqui no original significa ícone. Imagem aqui é ícone. Significa isso. Você, sabe o ícone do celular? O ícone do celular. Quando você clica no ícone, o que você faz? Você acessa, ok? Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone do Deus invisível. Significa, você clicou em Jesus, você tem acesso ao Deus vivo. Qualquer outra referência que você clique, você está fadado a viver uma vida miserável. A minha referência financeira é miserável. O único que é a imagem do Deus invisível é Jesus Cristo. Quando a gente troca de referência, queridos, certamente a gente vive uma maldição. Colossenses também, Paulo, no capítulo 2, versículo 9, fala que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, o Deus que nós não conseguimos ver, nós conseguimos ver. Em Jesus, o Deus que está distante de nós, quem sabe, se torna presente e constante. Em Jesus temos acesso ao Pai. Por que Jesus é o único que pode ser referência de um cristão? Continua o versículo 15. Porque Ele, Jesus Cristo, é o primogênito de toda a criação. Querido, presta atenção. Esse sentido dessa declaração na cultura hebraica é herdeiro. Herdeiro. Jesus é o herdeiro de toda a criação. Por que Jesus Cristo é a única referência? Tudo aquilo que está construído aqui, tudo aquilo que foi criado aqui, pertence a Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele. Só Jesus tem soberania sobre toda a criação. Ponto final. Por que Jesus é o único que pode ser referência? Porque só a Jesus pertence todas as coisas criadas. Sabe o que isso significa, queridos? Eu imagino isso batendo nos Colossenses.
E eles começando a entender, espera aí, se tudo que está aqui foi criado para Ele, pertence a Ele, então a minha família não é minha. O meu trabalho não é meu. O ministério não é meu. O dinheiro não é meu. O tempo não é meu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ok. Será que quando nós vamos trabalhar, a forma que nós estamos indo trabalhar, sinaliza que esse trabalho pertence a Ele? Como nós cuidamos dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo, sinaliza que não pertence a nós, pertence a Ele? Por que que Cristo Jesus é a única referência para a humanidade? Versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, presta atenção. Jesus exerce domínio sobre tronos, sobre poderes, sobre autoridades. Irmãos, presta atenção. Jesus não tem rival. Cristo está acima de tudo, inclusive das criaturas de Deus. Irmãos, presta atenção. Ah, não, irmão. Irmãos, será, rapaz, assim, que Jesus vai fazer mesmo? Porque assim, e se Satanás, mas assim, será? Irmãos, presta atenção. Ele é soberano sobre tudo, acabou, Satanás já perdeu, não, Satanás, presta atenção, ele é soberano sobre todas as coisas criadas, acabou, irmãos, acabou, Jesus reina sobre tudo, soberanamente, Jesus não tem rival, Jesus não tem temorzinho, será que Satanás vai pegar ele, será que essa igreja, meu Deus, e agora? Jesus não tem como temer a ninguém, ele é soberano sobre tudo, acabou, irmãos, Jesus é o único que pode ser referência, porque ninguém tem poder semelhante ao de Jesus. Por isso que a gente precisa vigiar. Por quê? Porque tem gente... Vou jogar lá naquela época. Tem gente em Colossos que, quem sabe, está exigindo uma submissão. Quem sabe o chefe? Em Colossos. Serviço e soberania intensa. O foco é ele. Quem sabe o relacionamento, a esposa, o esposo, partido político, em Colossos, programa de governo. Vão ter sistemas que irão tentar arrancar de nós uma submissão que ela só deve ser dada a Cristo Jesus. Não existe solução em nenhuma ideia humana. Não existe resposta. Pode vir com o programa de governo mais fenomenal que você já viu na sua vida. O homem necessita de um Salvador. Ele não consegue ser a imagem e semelhança. Ele não tem poder sobre tudo. Ele não é o herdeiro de todas as coisas. Então, só Ele é que o nosso coração tem que submeter para nós vivermos como verdadeiramente devemos viver. Cristo está acima de tudo e todos. Pastor, quem sabe lá em Colossos, meu amado pastor Fusaro, podia existir alguns pastores que chegavam e falavam assim: se você sair da minha igreja, gafanhoto vai te roubar. Se você sair dessa igreja aqui, você sabe o que vai acontecer com você, né? Se você não está debaixo da minha... Irmãos, de verdade, com toda a unção, eu não sei nem como eu expresso, a vontade de chegar e falar assim: imagem
Soberano, vem cá. Vamos lá. Você que pertence e tem o poder sobre todas as coisas, vem aqui, vamos conversar. Só Deus derrama a bênção ou deixa de derramar a bênção? Só Deus abre e fecha a porta. Esquece. Só Deus, não, pastor, eu preciso que você... Irmãos, amém. Pode chegar pastor, orar com o pastor, mas presta atenção. Só Deus pode derramar algo sobre a sua vida. Ponto final. Só Deus. Só Jesus Cristo. Presta atenção. Só Jesus Cristo tem poder. Ponto final. Por que Jesus... Por que só Jesus Cristo é referência para sermos cristãos genuínos? Versículo 18 e 19. Paulo diz, porque Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. Imagina, Paulo falando para essa igreja. Escuta aqui. Mostrei para você até aqui, certo? Então, eu quero continuar dizendo uma coisa para você. Sabe quem manda na igreja? Então, é Jesus. Sabe quem diz o que a igreja tem que fazer e não tem que fazer? É Jesus. Não, pastor, mas a gente está com um plano, a gente está com um projeto, a gente está com... Tá maravilhoso. Jesus falou o que sobre isso? Então a gente tem... Então, Jesus falou o que sobre isso? Quem diz como a igreja tem que ser? O ministério que a igreja tem que ter? A forma como a igreja tem que se desenvolver? Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Qual é o foco? Qual é o propósito de uma igreja? Pertence a Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo, não pertence a homens, não pertence a projeto de homem. Do que adianta você fazer um planejamento fenômeno, master, blaster, fenomenal, e a direção não vem do cabeça? Do que adianta os avanços diante dos olhos do homem, se não está em conformidade com o cabeça? Irmãos, vocês já ouviram ou já estudaram sobre isso? Quando o corpo não consegue, o corpo humano, físico, não consegue obedecer às ordens do cérebro, o que acontece? O corpo fica deformado. Ok. Acho que você já entendeu. Uma igreja que não anda em uniformidade com a única referência é uma igreja que está certamente deformada. E é interessante porque em Efésios, Paulo também diz que é através da igreja que verão Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Em Jesus, a imagem de Deus. Na igreja, o caminho de Cristo. Então, quando uma igreja está recebendo as ordenanças do cabeça, ela está em conformidade, ela está em ordem, e onde ela está, é possível ver Jesus. Agora, se isso não existe, esquece todo o resto que vocês já sabem. E por último, por que só Jesus Cristo é a referência? Versículo 20. Ele é o reconciliador. Irmãos, presta atenção. Jesus Cristo foi o único capaz de nos reconciliar com Deus. Eu já falei isso, mas vou falar isso de novo. A obra da reconciliação não pertence a nenhum homem. Entenda o contexto que Paulo está dizendo isso. A obra de fazer com que a igreja seja igreja, com que os cristãos sejam cristãos, não pertencem aos homens. Pertence ao único que pode ser referência para que eles sejam como devem ser. Se não fosse Jesus, nós ainda iríamos estar brigando com Deus. Irmãos, presta numa coisa aqui comigo. Reconciliação pressupõe o quê, querido? Guerra. Ok? Reconciliação, irmãos, amigo, ele não... Presta atenção, eu vou te explicar. Amigo não se reconcilia. Calma, deixa eu falar. Meu irmão, presta atenção. Amigo, aqui junto, parceria, lado a lado.
Aí, irmão, de repente, tem um amigo, 20 anos, eu tenho um amigo aqui meu, de 20 anos, cadê o Daniel? Tá aí? Deve estar com sentando o cabelo lá de Jesus, nos músicos ali. Aí, Daniel, amigo meu de 20 anos. Daniel faz uma coisa que eu não gostei. Rapaz, o que vai acontecer com a gente? Cara, sério, bicho? Você me conhece, cara. Você fez isso? Sério que isso aconteceu? Ah, não, bicho. Não é possível. Cara, não, Igor, peraí, não. Daniel, na moral, velho, fique em paz. Segue aí, pode seguir, mano. De boa. Não, mano, peraí, de boa. Aí o que acontece? Amizade, como que é amizade? Aqui, ó, passa um dia, 2 dias, 3 dias. Aí, de repente, dependendo do coração peludo e tal, faz uns 5, 6 dias. Aí um amigo de verdade, vai fazer o quê? Vai passar pro celular, 6º dia, 7º dia, vai chegar assim, é sério isso? Nenhuma mensaginha? Coraçãozinho, hein? Aí vai chegar no 15º, né, sei lá, nível de Jesus na vida da pessoa e tal, aí, tá, se encontra, aí faz aquele ajuste e tal, não sei o quê, aí o que acontece? Cara, que coisa, bicho, eu tava com saudade de você, cara, pelo amor de Deus, como que faz isso? Então, não tinha um coração, irmãos, presta atenção, não é Brasil e Argentina, entendeu? Brasil e Argentina pode ser uma coisa de reconciliação. Bom, ok, voltando aqui. Então, assim, irmãos, reconciliação pressupõe que existe guerra, que existe briga. Não tem amizade. Ucrânia e Rússia. Ok? Não tem amizade. Necessita de quê? De reconciliação. Presta atenção, presta atenção. Nós não éramos coladinhos com o papai. A gente, literalmente, estávamos distantes do Pai. A gente não conseguia voltar esse caminho. A gente não conseguia unificar novamente o coração e etc. E aí o que acontece? O único que disse assim, eu vou trazer vocês para perto de mim, foi o Pai. Ele olhou e falou assim, eu vou trazer, eles não conseguem voltar, então eu vou enviar o meu filho, para que ele então possa pagar o preço que é necessário, porque eu sou um justo juiz, então o que eu disse precisa ser executado, e só existe um que é possível executar isso, eles não vão conseguir, então eu vou enviar meu filho, por amor a eles, para que eles e meu filho consigam pagar o preço, e possa trazê-los de volta ao meu coração. Jesus foi o único que trouxe o nosso coração, que não queria estar com o Pai, de volta para o Pai. Jesus Cristo foi o único que, quando a gente virou e disse assim, eu não quero saber do Pai, Ele veio até nós, nos abraçou e falou assim, você precisa do Pai, e nos constrangeu, e nos trouxe de volta ao coração do Pai. Por que Jesus é a única referência para o homem? Porque Ele é o único que pode reconciliar o homem ao caminho da verdade e da vida. Só Jesus pode fazer isso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Irmãos, Paulo disse isso. E deixou claro a referência de Cristo Jesus. E eu quero aqui aplicar isso para nós. Em que sentido? Quando Jesus se torna genuinamente a nossa referência, você não trata o seu amigo conforme é melhor para você. Você trata o seu amigo conforme é melhor para Cristo. Você não trata as suas postagens na internet conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata o seu namoro não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata a igreja não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata o culto não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Se Cristo é referência, você não trata pequenos grupos, reuniões de comunhão conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você não trata os seus pais conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você não se envolve nos ministérios conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você não trabalha conforme é melhor para você, mas como é melhor para Cristo. Por quê?
porque nada disso pertence a mim. Tudo pertence a Ele. E isso é ser cristão. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho. O verdadeiro cristão não vive para si. Por quê? Porque ele não consegue ser referência de nada. Porque ele não é a imagem do Deus invisível. Porque ele não é o herdeiro de todas as coisas. Porque ele não é o dono de tudo isso. Porque ele não é soberano sobre isso. Sem Jesus, vivemos um caos. Sem Jesus ser o nosso cabeça, vivemos uma vida disfuncional. A gente trabalha errado, se relaciona errado, vai para a igreja do jeito errado, cultua do jeito errado. Irmãos, nessa noite, o Senhor nos diz: chega de você ser a sua referência. Nessa noite, Jesus está dizendo para mim isso. Chega de você ser a sua referência. Chega de ser do jeito que você acha que tem que ser. Chega de ser do jeito que você trata. Chega. Saia da sua ego-referência. Irmão, se você entendeu aquilo que o Senhor falou com você hoje, põe a mão no seu coração em nome de Jesus. E se você pôs a mão no seu coração, é que você sabe o que tem que ser entregue. Então diga para Ele: Senhor, me perdoa, porque eu estou confortável querendo fazer as coisas como para mim é. E na verdade, é confortável no sentido de ser automática a reação, porque confortável com certeza a gente não está. E diga para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda a tirar essa referência de mim mesmo. Diz para Ele, querido, em nome de Jesus: é você e o seu Senhor agora. É você e o seu Senhor. Não é a minha oração. É você e Ele. Fale com Ele agora.